Irmãos, gostaria de vos saudar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica e prosseguir com a lição, o tópico que nós estamos vendo. Esse tema ele fala de nós aperfeiçoarmos a família, para que a nossa família ela seja uma bênção para a igreja. E no tópico dessa semana, o tema proporcionado para nós, o autor ele fala de encontrar na igreja o seu ministério. E essas referências ele coloca para nós em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, e 1 Coríntios capítulo 12, do 4 ao 11, onde nós vamos ver a questão de dons, e esses dons, eles sendo trabalhados, eles vão se tornar em ministério. Veamos no livro de Efésios, uma das lições proposta para nós, Efésios capítulo 4, o verso 11 e o 12, que nos diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós precisamos frisar bem que o tópico desses dois versículos, ele mostra que é no início do verso 12, que ele fala, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, os pastores, mestres, todos esses são dados para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, que são para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, o foco aqui em Efésios, ele mostra que os pastores, mestres, esses ministérios é para o aperfeiçoamento dos santos, ao qual eles vão em conformidade, em conjunto, a edificação do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, sabemos nós, que ele é composto de membros. O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja, ao qual aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar com relação aos dons espirituais. Então, leiamos, para não ficar só nas nossas palavras, vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, e começamos aqui desde do primeiro versículo. Amém? Vamos ler. Então, 1 Coríntios capítulo 12, ele nos fala da seguinte maneira. Vamos ler a partir do primeiro versículo, que diz: A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outroras, quando éreis gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, e o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Os dons, ele é direcionado para um fim proveitoso. Lembra que em Efésios falamos que é visando a edificação do corpo de Cristo? Então, amados irmãos, os nossos dons, ele tem que ter um fim proveitoso.
esse fim não pode ser em nós mesmos, para nós mesmos, né? E aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Coríntios, ele vai discorrendo, né? E ele vai mostrando que o Espírito é um só, tudo é proveniente de um só Espírito. Então nós precisamos ver que esse ministério que nós estamos falando, né? Existe um único ministério. E aqui, né, em Coríntios, quando se você for ver, em 2 Coríntios, né, em 2 Coríntios, capítulo 3, 8, o apóstolo Paulo ele vai falar do ministério. Então, irmãos, a nossa família ela é para abençoar a igreja. O Senhor ele nos concedeu dons, esse dom ele aperfeiçoado, ele torna-se ministério, mas esse ministério é para a igreja, né? E em Coríntios vai falar também, né, com relação a essa questão de dons, ele vai fazer uma referência que nós somos membros do corpo de Cristo. E como membros, nós precisamos, né, atuar de uma maneira em conjunta, ordenada, né, e coordenado um com os outros. Amém? Isso tudo é para o Espírito, para o ministério do Espírito, que é o corpo de Cristo. Amém? Então, irmãos, a nossa família é para abençoar a igreja. Vamos ler o que o autor ele coloca para nós, né? Temos ouvido cada vez mais a respeito de ministérios. Isto é bom e tem trazido crescimento para as igrejas. Gostamos de ver famílias trabalhando juntas na igreja, desenvolvendo ministérios. Os pais devem ser os maiores incentivadores dos filhos na dedicação ao ministério local. Não estamos falando aqui de pastoreio, e sim dos diversos ministérios existentes dentro de uma igreja. Quando nós, pais, demonstramos satisfação no ministério que exercemos, influenciamos nossos filhos a fazerem o mesmo. Um cuidado que nem sempre tem sido observado. Se temos filhos exercendo algum cargo na igreja, devemos cuidar para não sermos críticos. Isso deve ser feito, porém, com o cunho de ajuda e não de deboche. As opiniões também devem ser cautelosas a fim de não demonstrarmos ao filho que sabemos tudo e ele nada. Estas atitudes podem frustrá-los. Todos nós temos um chamado. É fundamental que seu filho, ainda criança, seja consciente disto. Então, nós temos um chamado, né? E esse chamado, ele é para ser desenvolvido com um fim proveitoso, ao qual Coríntios ele fala para nós. Então, irmãos, a nossa família, como nós temos falado, é para abençoar a igreja. E nós precisamos ser esses que vamos ajudar, né, aos nossos filhos, a nossa esposa, né, aos maridos, incentivando, né, a desenvolver, um ajudando ao outro. Não se esquecendo que aquilo que o Senhor deu para nós, o nosso chamamento, é para ser bênçãos na igreja. O Senhor nos chamou. E na igreja existem vários serviços, né? Todos eles têm o seu valor. Voltando para Coríntios, mostrando que cada membro no corpo, ele tem valor. Né? O pé, ele tem valor. A mão, ele tem valor. Não podemos dizer, né, ou como diz lá, o pé, ele se achar melhor do que a mão, dizer, não sou do corpo. Não pode ser assim. Precisamos um ajudar o outro. Amém? Então, irmãos, vamos ser famílias que abençoem a igreja. O Senhor conta conosco. Um ponto importante que aqui o autor ele coloca que cada um de nós temos um chamado. O Senhor chamou a cada um. Ninguém na igreja
ele é descartável. Ninguém na igreja ele está ali de maneira que não é necessário. Amados irmãos, cada membro do corpo é necessário. Então, como famílias, vamos um ajudar o outro, ser bênçãos, né? Maridos, esposas, filhos, vamos ser bênçãos para a nossa família. E dessa maneira a nossa família vai ser uma bênção para a igreja. Amém.